Olá, sou Madalena, professora de língua portuguesa e hoje nós vamos para mais uma aula do projeto Aula em Casa, desenvolvido pelo Governo do Estado do Amazonas em parceria com a Prefeitura Municipal de Manaus. Vamos para a nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje é o quê? É sobre gêneros literários, a crônica. Ok? Qual é o eixo? Leitura e conhecimento literário. A habilidade, reconhecer o gênero crônica, identificando seus elementos e estrutura. Eu vou retomar um pouco da nossa aula que a gente citou um texto narrativo. Lembra da aula que a gente pegou um texto, Os Cabelos de Sara? Aquele texto era um texto narrativo. Vamos rememorar um pouco sobre os elementos da narrativa? Lembra do tempo, do espaço, que ia ter que ter personagens. Lembra aquele momento do enredo, que é o ápice da história, que a gente fala que é o clímax? Pois é. A crônica, ela também é um texto narrativo. Ela também tem uma estrutura narrativa predominante. Porque os textos narrativos, eles também descrevem lugares, personagens, mas a tipologia predominante é a narrativa. Então, rememorando um pouco do texto que a gente fez, que trabalhou na aula sobre texto narrativo, a gente vai trazer um outro gênero aqui também da tipologia textual narrativa, que é a crônica. A estrutura é um pouco diferente. Vocês vão gostar de ver. Olha só. Falando em crônica, a gente não podia deixar de comentar uma situação que aconteceu comigo. Eu viajei e fui a Parintins, passear de barco, e no processo do caminho eu avistei uma situação que para mim é interessante. Duas crianças numa canoa, uma pequena canoa. Aquelas crianças, naquele momento, elas brincavam. Teve uma hora que uma das crianças saltou para o rio. Saltou para o rio. Então, aquele súbito daquele pulo daquela criança, eu fiquei parado. O meu medo daquela criança ter acontecido alguma coisa com ela, dela ter se machucado, dela ter se afogado, mas incrível, gente. Naquele súbito que ela pulou, ela saiu nadando tranquilamente. A gente está falando de uma criança de 3 anos. Para mim, aquele momento foi, assim, aterrorizante. Porque eu não esperava. Para a natureza daquelas crianças, pular num rio, como o Rio Negro, vamos combinar, é perigoso. Para a natureza delas, não. Porque elas já estavam acostumadas. Por que eu citei esse comentário? Por que eu falei de um episódio onde tem uma criança, de algo que numa viagem que eu fiz de barco? Por que eu falei isso? Porque a crônica é isso, ela é um pedaço, é um corte do cotidiano que a gente fala sobre ele, que a gente relata. Só que a gente pode relatar ou escrever de uma forma irônica, de uma forma engraçada, fazendo uma determinada polêmica. Por isso que eu peguei aquele momento, daquela cena que eu estava vendo aquela criança, aquelas duas crianças, na beira do rio, e não era tão na beira, vamos combinar, é um pouco mais da beira. E um deles, o menor de todos, entrou dentro daquele rio. E isso eu podia pegar dali um tema para a minha crônica. Então, a crônica é isso. Você está passando no ônibus, vê algo inusitado e quer escrever sobre aquilo. É aquele momentinho, é que nem o momento que eu cortei aqui, daquela criança saltando da canoa ao rio. É aquele momentinho, eu posso escrever alguma coisa dele. Descrever, comentar e levar o tom que eu achar necessário. Gênero literário crônica. A crônica é um gênero textual que tem como objetivo relatar um ou mais acontecimentos do cotidiano em tempo determinado. O que é tempo determinado, professora? Ou seja, é um tempo específico. Eu não me estendo, porque a ideia da crônica não é se estender. Ela tem que pegar aquele recortezinho daquele momento e ficar falando sobre ele, colocar suas emoções, colocar várias expressões. A ideia é justamente trabalhar aquele momentinho. Aqui a gente trouxe os momentos aqui, ó, por exemplo,
Professora, eu posso escrever uma crônica. Aí eu vou, estou dentro de um ônibus, vejo uma situação dentro de um ônibus. Por exemplo, vocês sabem que dentro do ônibus sempre tem alguém vendendo alguma coisa. Aí, de repente, essa pessoa vende e acontece algo que eu possa escrever. Alguém falando, algum passageiro brigou por causa do grito que a pessoa deve ter dado na hora de vender. Eu posso pegar aquele momentinho lá dentro do ônibus e escrever uma crônica. Ou, ora, eu posso dar um tom humorístico, ou seja, cômico, engraçado. Aí eu estou numa festa de aniversário. Eu vou a uma festa de aniversário, de repente, o que acontece? O bolo, a pessoa que ia entregar o bolo do aniversário não entregou. Sabia que isso já aconteceu comigo? Eu fui a uma festa e a pessoa não tinha entregado o bolo de aniversário a tempo. Na realidade, acabou não entregando. E aí, a mãe da criança, que a gente tinha ido à festa, na hora arranjou um jeito de comprar um bolo, muito do seu simples, mas foi lá e bateu os parabéns. Então, esse recorte do momento, o que eu falo sobre ele, eu podia levar essa crônica, poxa, é triste você no seu aniversário, tá na hora dos parabéns e não ter o bolo. Podia levar para um tom mais melancólico. É diferente do ônibus. Eu podia levar aquele momentinho do ônibus para um tom mais cômico, mais engraçado. Lembre que aquele momentinho é aquele contexto específico, é o tempo determinado que a gente está pondo aqui. Professora, mas e aí na escola, na aula? Não acontece essas coisas? Acontece. E na sala de aula é que acontece mesmo. Na sala de aula tem várias situaçõezinhas que dá para escrever várias crônicas de vários momentos. Fiquem de olho. Então, o que a gente tem que ficar de olho? Numa situação específica do cotidiano, quando a gente caminha, quando a gente vai para a escola, quando a gente volta para a escola. Tudo é um tema de uma crônica. Característica do gênero crônica. Tipologia textual predominantemente narrativa. Lembra dos cabelos de Sara? Toda a estrutura do texto narrativo que a gente falou naquela aula que a gente estava dando, que vocês assistiram e com certeza fizeram atividade, já conhecem todos os elementos da narrativa? Pois é. Possui um número reduzido de personagens ou até nenhum. Por exemplo, na crônica, necessariamente, não precisa ter personagem. De repente, você só viu uma paisagem, algum objeto em movimento e achou interessante escrever sobre aquilo, aquele momentinho. Ok? Características do gênero crônica. Baseia-se em fatos ocorridos no dia a dia. Lembra que a gente puxou aqui uma situação? Uma situação no ônibus, a situação que eu vivi no período naquele momento que eu viajei, que eu fui a Parintins, aquela situação daquelas duas crianças. Olha só um recortezinho do tempo que a gente puxa para fazer um texto, né? A crônica tem essa. E aí a situação da escola que aconteceu é um exemplo. Eu posso muito bem no caminho da minha casa perceber alguma coisa inusitada, interessante e escrever uma crônica. Pode ser de tom irônico. Ou seja, pode ser uma ironia, como quem diz assim, não tem aquela criança bem sapequinha que a gente diz assim, esse aí é um anjinho. Mas na realidade a gente não quer dizer que ele é um anjinho, a gente está sendo irônico. A gente está dizendo que é o contrário. Esse anjinho aí, né? Então, a ironia também pode ser inserida na crônica. Reflexiva, alguma coisa que dê para você refletir, pensar, levar o leitor, a pessoa que lê o seu texto, ou seja, que vai ler a sua crônica, porque a gente pensa em produzir uma crônica, é interessante, é um texto muito bom de se escrever, porque é algo que a gente presenciou, humorístico, aquela história do ser engraçado, pegar algo no que aconteceu no ônibus e se tornar engraçado, alguma situação na vizinhança, né, e fazer uma historinha engraçada daquilo, aí seria humorístico. Lírico, aquele algo mais épico, algo mais sofisticado, vamos dizer assim, com uma linguagem mais tradicional, enfim. Crítico, você está querendo fazer uma crítica,
geralmente acontece em muitos jornais terem crônicas, e as crônicas elas são críticas. Quais são as críticas que elas fazem? Das situações que estão acontecendo no momento. Ou situação política, situação social. Olha, nesse momento que a gente está vivendo, nessa pandemia, essa situação toda, tem muitos cronistas que estão escrevendo sobre isso. Porque a crônica é isso, ela pega o momento, ela escreve. Na maioria das vezes, o tempo a deixa atrasada. Vamos dizer assim, aquela crônica, aquele momento que eu escrevi, só serviu para aquele período. Depois ele não tem a mesma significativa. Acontece. E acontece da crônica também ela ser rememorada, ou seja, ela, por mais que ela tenha sido escrita há anos, né? Mas ela tem um tom de atualidade, que às vezes as coisas se repetem. Informativo, a crônica pode ser informativa também. E descontraído, que é justamente que a gente pode levar para o tom humorístico, enfim. Antes da crônica, vamos refletir algumas questões. Nós vamos fazer a leitura de uma crônica agora. E é interessante que, antes de ler, nós nos façamos algumas perguntas sobre um determinado assunto. Eu queria saber se vocês têm irmão mais velho. Ah, professora, eu não tenho irmão mais velho. Mas você é o irmão mais velho? Você tem um irmão mais novo? Vamos pensar, porque esse é o momento da gente indagar o que a gente vai ler agora. O que você pensa sobre o seu irmão mais velho? Quem tem irmão mais velho, o que você pensa sobre ele? Ou você, sendo mais velho, o que você pensa sobre o mais novo? Vocês se dão bem? Faz essa reflexão, olha para o seu meio, olha no seu cotidiano, ou seja, no seu dia a dia, a sua relação com o seu irmão, a sua relação até com o primo, porque existe essa convivência. O que você pensa sobre o seu irmão mais novo? Vocês se dão bem? Nós sempre amamos os nossos irmãos. Eu tenho irmãos também. E uma boa parte de vocês devem ter. Mas também tem o filho único, né? Mas dá para a gente refletir sobre isso. Como é que eu me dou? Qual é a minha relação com o meu irmão mais velho ou com o meu irmão mais novo? Ela é sadia? O que quer dizer sadia? A gente se dá super bem, a gente não briga, não tem desavença, a gente compartilha, tudo tranquilamente. Isso acontece? Faz parte do cotidiano de vocês, ou seja, do dia a dia, da convivência de vocês? Pensem bem. Agora vamos para a crônica. A crônica é o filho mais velho, uma queixa. Moacir Scliar. Existem numerosos estudos sobre a personalidade do filho único. E o caçula é sempre o heróico e divertido. Personagem de muitas histórias. O pequeno polegar salva seu irmão e o gato de botas. O filho mais moço, a princípio despojado, acaba casando com a filha do rei. Mas pouca gente fala do filho mais velho. Nessa parte aqui, ó, nesse momento aqui do texto, o que vocês percebem? Que o filho mais velho se acha, vamos dizer assim, deixado de lado. Ele acha que, a princípio, o filho mais novo se destaca. Vamos para outra parte do texto? Os menores, os mais fracos, naturalmente atraem as simpatias. Sobra para o mais velho o silêncio, que frequentemente envolve o poder. Parte-se do princípio que o filho mais velho tem uma posição privilegiada, situando-se entre os pais e os irmãos mais jovens. Por nascer primeiro, entende-se que ele tem um poder de ter sido primeiro, logo ele tem mais propriedade, uma hierarquia. O que é uma hierarquia, professora? Tem o pai, tem a mãe e vem o filho mais velho. A ideia que passa é que, de certa forma, ele tem um tom superior, ele tem um destaque na hierarquia da família. É isso que a gente está entendendo até agora. Erro cruel. O silêncio do filho mais velho nasce mais frequentemente do estoicismo.
Ou seja, é como se fosse um destino dele ficar calado. Ele precisa estar calado para ele suportar, de certa forma, o destino, o que ele veio, a predestinação dele, ou seja, para o que ele veio para aquele mundo. De qualquer outra coisa, porque o filho mais velho paga caro os escassos anos de glória, aqueles em que é o primeiro e único. Sempre quando a criança nasce, o filho mais velho, ele é todo queridinho, é aquele que tem toda a atenção, ele tem todo o momento para ele. Mas quando vem o irmão, olha só, porque o filho mais velho paga caro os escassos anos de glória. Nesse momento é isso que ele está dizendo. Acabou. Os escassos são poucos momentos que ele tem para ele. Aqueles em que é primeiro e único. Passado esse período em que todas as atenções se concentram nele ou nela, começam a surgir os intrusos, os rivais. E como mamam esses rivais. E como choram à noite. Olha só as expressões que são usadas. Como mamam, como choram à noite. Quando ele relata isso, ele está falando com algum prazer, alguma satisfação? Como eles choram, como eles mamam à noite. Deitado em sua cama, a essa altura já foi expulso de qualquer berço. O filho mais velho tapa a cabeça com o travesseiro e imagina as vinganças terríveis. Um lobo entrando pela janela e carregando o bebê, por exemplo. Isto não acontecendo, o filho mais velho vinga-se, como costuma se vingar os neuróticos, em silêncio e se mortificando. O que vocês acham? Vamos refletir sobre a crônica? A crônica, ela tem um tom de humor? Ela é irônica? Ou seja, ela quer dizer uma coisa, mas é ao contrário da outra? O que vocês acham? Ah, não, ela é reflexiva. Não, ela não é reflexiva. Ela é crítica. É uma crítica sendo feita do irmão mais novo para o irmão mais velho? Tem alguma coisa engraçada nessa crônica? Ou seja, eu posso dizer que ela é cômica? Ela tem traços de humor? Lembra que a gente está falando da relação do irmão mais velho com relação ao irmão mais novo. Como ele se sente? O autor quis mostrar o quê? A satisfação do filho mais velho em relação ao filho mais novo? Tem muitos personagens nessa história? Lembra que a gente falou da crônica que não tem muitos personagens? Essa história não tem muito personagem, perceberam? Outra situação. Ela não se alonga, ela fala-se de um determinado relacionamento de irmãos, né? Reflexões sobre a crônica, o filho mais velho. As crônicas trazem algo do cotidiano. Essa crônica trouxe algo do seu cotidiano? Você percebe que, se não for do seu, porque naturalmente você pode ser o filho único, mas você já ouviu falar de um vizinho, de um primo, de alguém próximo a você? Se tem viver uma história dessa, se tem esse olhar em relação ao irmão mais novo, ou esse olhar em relação ao irmão mais velho? A crônica tem um tom irônico, diz algo de forma contrária do que se quer dizer. Lembra que eu falei para vocês? É irônico? Está dizendo algo que não quer dizer, com outras palavras? A crônica tem um tom de humor? A crônica tem um tom de humor? Pense bem. No momento que a gente estava realizando a leitura, vocês acharam que, em algum momento, deu vontade de vocês sorrirem? A crônica tem um tom de crítica? Revela uma crítica ou um julgamento? O que vocês perceberam em relação ao como se sente o filho mais velho em relação ao filho mais novo no decorrer do texto?
Vocês percebem se ele se sente bem, à vontade, com a presença do irmão mais novo? Qual o sentimento que ele tem em relação ao irmão mais novo? É a gente refletir sobre a crônica que a gente acabou de ler. Agora a gente vai fazer um exercício, ok? Vamos ler as perguntas e vamos rememorar o texto que foi lido. Qual é o texto? O irmão mais velho. Lembre-se que abaixo do título do texto estava lá, queixa, uma queixa, ok? Qual é a temática principal da crônica? Professora, o que é temática? O assunto que se tratava a crônica. Qual é o assunto? Do que se tratava? Qual era a conversa que o autor queria ter? Qual era o recorte daquele momento? Lembra que a crônica ela é o recorte no momento? Qual era aquele recortezinho? Qual era? A crônica, o filho mais velho, retrata o desconforto que o filho mais velho sente em relação ao mais novo. E isto fica evidente em quais das expressões? Letra A. Existem numerosos estudos sobre a personalidade do filho mais velho? Vamos para o próximo. Letra B. O filho mais velho tem uma posição privilegiada? Vamos lembrar do texto. O filho mais velho tem uma posição privilegiada nesse texto? Letra C. O filho mais velho paga caro os escassos anos de glória, aquele em que ele é o primeiro e único. Letra D. Situando-se entre os pais e os irmãos mais jovens. Reflita essa questão e verifique se ela corresponde com a pergunta que está sendo realizada. Terceira questão. Os acontecimentos são organizados em quantos parágrafos? Quais são os parágrafos, professora? Lembra da aula de parágrafos e textos que nós estivemos? O texto é um conjunto maior de palavras. Os parágrafos, eles vêm organizados dentro desse conjunto maior de texto. Aqui eu tenho o primeiro parágrafo, aqui eu tenho o segundo parágrafo. De um parágrafo para o outro é quando eu tenho uma ideia aqui, porém eu estou falando do mesmo assunto, mas eu mudei a minha ideia, logo eu tenho outro parágrafo. E é aqui, que está solicitando aqui nessa pergunta. Os acontecimentos estão organizados em quantos parágrafos? 1, 2, 3, verifiquem, tá bom?
Vamos lá? Leram o texto, verificaram a estrutura do texto, perceberam se ele é o quê? Ele está com tom irônico, ele está com tom reflexível, ele é uma crítica do irmão mais velho em relação ao irmão mais novo? E os parágrafos, ele é desenvolvido em 2 parágrafos, em 3 parágrafos? E aí? Vamos lá? Com base na leitura da crônica, responda. Qual a temática principal? Qual é o tema dessa crônica? Qual é o assunto dessa crônica? A relação entre os irmãos, ou seja, como o mais velho se sente em relação ao mais novo. E aí, todos acertaram? Espero que sim. Segunda questão. A crônica, o filho mais velho, retrata o desconforto que o filho mais velho sente em relação ao mais novo. Isso fica evidente em quais das expressões. Existem numerosos estudos sobre a personalidade do filho único. E aí? Ela, questão A? Vamos lá. O filho mais velho tem uma posição privilegiada. Tem alguma coisa aí dando certeza para a gente marcar essa? O filho mais velho paga caro os escassos anos de glória, aqueles em que ele é primeiro e único. Letra D, situando-se entre os pais e os irmãos mais jovens. Vamos para a resposta? Letra C é a resposta correta. Conseguimos? Ou seja, o filho mais velho paga caro os escassos anos de glória, aqueles em que ele é o primeiro e único. Olha o sentimento que tem nesse trecho. Olha o sentimento de pesar, aquela situação de revolta que a crônica traz. Os acontecimentos estão organizados em quantos parágrafos? Lembra que eu conversei com vocês? A estrutura, professor, um conjunto. Aí dentro daquele conjunto tem os parágrafos, pode ser um conjunto menor de palavras desenvolvido em 3, ou seja, 3 parágrafos, 2 parágrafos. Relembrem aí. Em 2 parágrafos. Quem colocou 2 parágrafos, parabéns, acertou. Na próxima, quem não acertou, vai acertar. Vamos conversar um pouco sobre o todo que a gente viu hoje. Nós falamos sobre que gênero textual? A crônica. Qual é a tipologia textual desse gênero? A tipologia textual desse gênero é narrativa, predominantemente narrativa. Por que a senhora está dizendo isso, professora? Estou dizendo isso pelo seguinte, porque dentro do texto narrativo, nós temos alguma parte dele que é descritiva. O que é descritiva? Ou seja, quando eu descrevo um pouco do personagem, quando eu descrevo o espaço que está acontecendo. No texto, na crônica apresentada hoje, a gente não teve esse detalhamento, mas em outros textos narrativos vocês vão evidenciar isso. Mas a predominância narrativa. O que é a predominância narrativa? É o contar de uma história, é o contar de uma situação. Nesse caso, é um contar de uma situação. É justamente a relação de irmão mais velho com o irmão mais novo. Ok. Aí, outra característica da crônica, não é aquele momento, aquele olhar no momento, num espaço pequeno de tempo e eu construo um texto. Eu falo ele, eu posso escrever ele com um tom irônico, com um tom engraçado, isso tudo foi o que a gente viu hoje. Professora, eu posso fazer uma atividade, escrever uma crônica? Seria uma ótima. Pegue alguma coisa do que vocês estão vivendo agora, vocês estão na frente da televisão, assistindo uma aula, uma videoaula. Não é um momento inusitado? Não é um momento diferente para vocês? Assim como é diferente para mim. Estou dando uma aula pela televisão. Então, isso não é um momento, um pouquinho do que a gente pode escrever sobre isso? Professora, como é que eu posso escrever isso? Se colocando como é que você está sentindo. Isso está sendo engraçado para você? Faz uma crítica. Ou seja, escreva algo que critica, ou então escreva algo que se sente satisfeito. Por quê? Porque foi alguma coisa que pensaram para esse momento. Então, a crônica é isso aí. Pega um pedaço de um espaço de tempo, algo que acontece no cotidiano, algo que está acontecendo comigo agora, e escreva um texto.
agora vamos falar um pouquinho com o papai, com a mamãe, com os responsáveis de vocês. Vamos pensar nesse momento. Vamos pensar no momento de preparar um lugar para que eu possa assistir. Caso tenha esse espaço, propicie esse espaço para o seu filho. Propicie esse momento para que ele não deixe de assistir nenhuma das aulas. Eu sempre falo, é um momento especial, é um momento diferente, onde a gente aqui está propondo isso para vocês e o que vocês puderem fazer de imprescindível que as crianças consigam acompanhar as aulas, fazer as atividades. Ah, professora, mas eu não tenho como fazer. Pegue o seu caderno, escreva uma crônica. Ah, como é que eu vou escrever uma crônica? Repense nas atividades, nos conteúdos que a gente deu nessa aula de hoje. É só um pedaço de um acontecimento do cotidiano. Escreva algo engraçado sobre ele. Pode ser que a gente vai dar um tom de humor à nossa crônica. Propicie isso. Deixe isso não deixe esfriar essa relação de professor e aluno. Mesmo que o papai não esteja em casa, mas organize-se, tenha compromisso para assistir todas as aulas, porque a gente vai estar aqui todos os dias por vocês, tá bom? Boa aula e não deixe de fazer as atividades.